Fala rapaziada aí, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui no canal do Rockstar. Semana importante aí pro Vozão, a estreia no Campeonato Cearense. O Vovô que estreia fora de casa, jogando na região sul do estado, lá em Juazeiro do Norte, contra o Guarani local. O jogo vai ser no Romeirão, às 5 horas da tarde do próximo dia 15, né? Então, a torcida na expectativa do novo Ceará, já que o time partiu para uma mudança plena aí no seu elenco, né? Muitos jogadores saindo, muitos jogadores chegando, o Ceará contratando aí em massa pelo menos 9, 10 jogadores nessa temporada. A gente vai falar daqui a pouco sobre essas chegadas no Ceará e como o time deve se comportar, né? O treinador novo também, Gustavo Mourinho, no paraguaio, contratado, né? Teve aí desde o dia 16 de dezembro para trabalhar com esse time, mas embora, né, algumas peças foram chegando também, do dia 16 até o dia de hoje, por exemplo, chegou o Luvanor e realizou seu primeiro trabalho com a camisa do Vozão no dia de hoje, né? Certamente não vai estrear no Campeonato Cearense já na data de estreia, no dia 15, né? Demorar um pouco, né? Se preparar, né? Chegou, atrasou um pouco aí a sua chegada, embora o acerto já havia acontecido já há um certo tempo, né? A gente vai explicar um pouco disso. Antes eu me apresento para você que não me conhece, sou Adriano Rockston, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde o início dos anos 2000. Né? Já trabalhei nos principais clubes do futebol cearense, no Ceará, no Fortaleza e no Ferroviário, na assessoria de imprensa. Também passei por diversas emissoras de rádio da capital cearense, como repórter esportivo, comentarista, apresentador de programas e apresentador também de transmissões esportivas, aquele cara que abre o jogo, que faz o pré-jogo, que comanda o intervalo e também o pós-jogo, né? Repercute aí o resultado da partida. Trabalhei durante muitos anos fazendo isso, agora estou aqui no canal trazendo informação para você e, claro, também dando a minha opinião sobre o Vozão, sobre o futebol no geral. Falando em futebol, eu também participo do Futebol Alegria, que é um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela TV Metrópole, canal 16.1, a partir de 11 horas da manhã. Já estamos na quarta temporada, sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. Se você quer acompanhar por aqui o programa, você pode acompanhar por aqui simultaneamente, através do canal Futebol Alegria Oficial. Vamos falar do Vozão, hein? Tem novidades sobre o Vina também, sobre um possível, né, troca-troca, se é que vai haver mesmo, né? Um lado interessa, o outro será que vai interessar, né, esse troca-troca de clubes, entre o Ceará e o outro clube. Mas a gente vai falar justamente da chegada do Luvanor, o Luva, né, carinhosamente, como ficou, aliás, carinhosamente conhecido pela torcida do Cruzeiro. Fez muito sucesso por lá, o torcedor cruzeirense queria renovação de contrato, porém a gestão do Ronaldo Fenômeno julgou que o Luvanor não seria uma boa, né, assim como outros atletas também. O próprio Edu, né, que foi artilheiro do time na Série B, foi negociado a preço de banana com o mundo árabe, porque o Ronaldo Fenômeno, da gestão dele, do Ronaldo, não acredita que esses jogadores possam fazer sucesso na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Luvanor terminou a temporada em alta, né? Acho uma boa contratação, justamente pelo que propõe o Ceará. Mas acredito que o Luvanor poderia ajudar o Cruzeiro sim numa Série A, né? Ele poderia não ser o protagonista como foi, vestindo a camisa do Cruzeiro na disputa da Série B, mas, né, disputando uma Série A como uma opção, acho que poderia sim, né? O Cruzeiro exagerou um pouco. Melhor para o Ceará, que na minha opinião está contratando aí um excelente jogador, né? Que chega aí motivado, com experiência internacional, com experiência da competição principal que o Ceará vai disputar. E eu até diria que pode brigar até pelo título, né? Pelo time, no papel que está aí montando. As contratações foram realizadas até aqui. O Luvanor sendo uma das principais, pode dar muito caldo sim esse time aí. Vai depender, claro, do treinador, o trabalho dele, né? Se todo mundo falar a mesma língua é difícil, o cara é paraguaio, mas eu digo assim, assimilar, né, a forma de jogar, o modelo de jogo dele, né? Para isso teve a pré-temporada, o entrosamento, né? E o torcedor não está com muita paciência para aturar isso não, mas vai ter que aturar porque, né, houve uma mudança plena aí no elenco do Ceará e o Luvanor chega aí para ajudar. Chegou a Porangabuçu nessa segunda-feira, realizou seus primeiros trabalhos. E é o que eu digo, né? Não deve dar para estrear, não vai dar, né? Menos de uma semana, o jogo é fora, apesar que é dentro do estado, claro, mas não vai dar, né? Vai ter que ser avaliado a condição física dele na semana,
como a dos atletas, vem sendo avaliada ao longo, né, desse período de pré-temporada. E o Mourinho deve colocar em campo quem estiver bem. O Ceará realizou um jogo treino, né, foi 4 tempos de 30, né, muita gente criticando, mas o que importa, irmão, menos é o resultado. O que importa é a movimentação, o que importa é o ganho físico de cada atleta. Apresentou aí a partir desse jogo treino realizado contra o Atlético Cearense. O Ceará ganhou de 4-1, até o Vina jogou no time titular, né, marcando um dos gols. Então, a partir daí, o Mourinho vai tirar aí um juízo de valor para ver o jogador que está melhor preparado para fazer essa estreia com a camisa do Ceará contra o Guarani de Juazeiro no próximo domingo. O resultado é o que menos importa. Se ela tivesse perdido, tudo bem, pegaria mal e tudo, mas ganhou de goleada, né? Não dá também para ficar tão entusiasmado, né? Porque foi um jogo treino primeiro da temporada, né? Antes para dar ali um ritmo de jogo para os jogadores antes da estreia, né, do time contra o Guarani de Juazeiro pelo Campeonato Cearense. E o Vina, hein? Mais uma vez, o Vina em pauta, né? O Vina havia pedido semana passada para permanecer no Ceará, porque realmente é desgastante, né? O empresário dele, o André Cury, tem oferecido ele a muitos clubes e sempre aquela negativa, né? E era um desgaste, né? O cara sendo oferecido. E ele tem contrato com o Ceará até o final de 2024, pediu, né, para ficar, para conversar, para tentar ali readequar o salário. Isso aí ia ter que sentar bem com calma para ver como poderia ser feito, né? Porque baixar salário assim na carteira não pode, né? Na carteira de trabalho. Teria que encontrar uma outra forma, como o direito de imagem que os jogadores têm, para tentar chegar nesse acordo. Só que, para quem não lembra, nos vídeos anteriores eu havia falado que o portal Netflix, que é um dos principais portais do torcedor do Fluminense, havia feito uma entrevista com o Vina, né? Não diria que fez lobby não, né? Mas foi uma entrevista, eu diria, de forma inteligente do portal, porque o Fluminense está buscando um jogador para a posição do Vina, né? Com a negativa do Natan, que pertence ao Atlético, de não se apresentar ao Fluminense. O Fluminense conseguiu mais uma vez o Natan por empréstimo, ia pagar 1 milhão para o Atlético para ter o Natan por empréstimo mais uma temporada, mas o Natan preferiu ficar no Galo. Então abriu essa lacuna no elenco do Fluminense, e muitos torcedores do Fluminense gostariam que o Vina jogasse por lá, outros contra, mas o que o pessoal pensa para o Vina lá é ele ser o reserva do Paulo Henrique Ganso, não o Vina chegar para ser o cara lá para protagonizar. O que leva o torcedor do Fluminense a pensar isso é porque o Natan ganhava mais ou menos o que o Vina ganha no Ceará hoje, né? Que o Ceará não está conseguindo pagar, e o que as outras equipes não se interessaram, na casa dos 600 mil reais. Então, o Vina não precisaria baixar o salário, só que o Fluminense teria que entrar num acordo com o Ceará, se iria levar o Vina por empréstimo ou em definitivo. Claro que o Ceará ia ganhar aí uma grana em cima do Vina, como ganhou do Bruno Pacheco, de outros atletas, da Mendonça, né, Messias, jogadores que foram negociados, e o Ceará fez um bom caixa aí para esse início de temporada. Então pode pintar essa negociação. O Fluminense também acredita que pode, né, de repente, oferecer algum jogador aí para realização de um troca-troca, né? O Vina indo para lá e outro jogador do Fluminense vindo para o Ceará, não sei se por empréstimo ou em definitivo. Isso seria uma situação para os clubes se acertarem, né? O empresário do Vina ofereceu ao Fluminense, a diretoria tricolor viu com bons olhos, mas espera aí o aval do treinador Fernando Diniz, né, que quer um jogador para a posição, saber se o Vina, que teve uma passagem pelo Fluminense no ano de 2015, quando ainda era conhecido como Vinícius, e saiu brigado na época com a diretoria, que não é mais a que está, atualmente é outra diretoria, né? Então, até depois pediu desculpas, né, e fez a velha média, né, tentando cavar um retorno aí para o tricolor das Laranjeiras. Mas o jogador que o Fluminense pensa em oferecer ao Ceará é um velho conhecido do Ceará, que é o Caio Paulista, jogador que tem um contrato longo com o Fluminense pagou aí uma grana ao Avaí para comprar esse jogador em definitivo, depois renovou o contrato e o cara não conseguiu mais jogar. Inclusive o Diniz colocou ele até como lateral esquerdo. O Fluminense tinha alguns laterais esquerdos que o Diniz não gostava e improvisou o Caio Paulista como lateral esquerdo. E o Caio está esperando aí uma proposta das Arábias. O empresário Eduardo Duran até acredita que não seja uma boa, né, essa troca aí para o Caio Paulista e vir para o Ceará, né? Porém o Fluminense acha que poderia ser uma boa. Mas só que, repito, né, o Fluminense vai deixar isso apenas como uma última opção. Primeiro ele vai tentar o Vina ou por empréstimo ou então em definitivo. Se não rolar, ele vai tentar oferecer alguns jogadores para o Ceará. Aí
seria um deles, poderia ser o Caio Paulista, atacante, que já vestiu a camisa do Ceará no início da sua carreira e não deixou assim muitas saudades no torcedor alvinegro não, né? Acho que o próprio torcedor iria preferir ter o dinheiro do que o próprio Caio Paulista no elenco, né? Inclusive o Caio Paulista naquele momento que passou pelo Ceará em 2015, o Vina vestia coincidentemente a do Fluminense e o Caio Paulista a do Ceará. O Ceará estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Caio Paulista teve uma passagem bem discreta com a camisa alvinegra, né? Então, vamos esperar se vai fluir aí essa negociação do Vina, né? Mais uma vez, né? Aí cotado para deixar o Ceará e que vem treinando na equipe titular e pode fazer inclusive a estreia com a camisa do Vozão pelo estadual. Uma coisa certa, quem contratar, se é o Fluminense ou outro time, vai pegar um jogador aí que já realizou um trabalho de pré-temporada desde o dia 16 de dezembro. O Fluminense se apresentou só agora. Quem chegou para o Vozão foi o zagueiro Thiago Panussá, só recapitulando, o meia Arthur Rezende, o volante Kaique, o meia Jean Carlos, o lateral esquerdo William Formiga, também lateral esquerdo Danilo Barcelos, o atacante Luvanor, o atacante Chay, o goleiro Aguilar, o atacante Janderson e o atacante Vitor Gabriel. 10 contratações o Ceará realizou aí até aqui nessa reformulação de elenco. Muito mais jogadores saíram, né, do elenco, né, como o Matheus Peixoto, o Nino Paraíba, o Sobral, o Messias, o Mendonça, o Rigonato, o João Ricardo, o Marcos Vitor, o Bruno Pacheco, o Zé Roberto, o Vasques, o Lima, jogadores que deixaram o Ceará, né? A gente conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores deixaram o Ceará e o Ceará contratou 10, né? Tá de bom tamanho até aqui, inclusive esses nomes, né? Eu tenho assim um pé atrás com o Danilo Barcelos, mas nunca vi ele disputando uma Série B. Vamos ver como se comportará o lateral, que eu acho fraco, mas vamos ver, vem treinando no time titular, inclusive, né, do Mourinho, vai apostar aí, deve apostar no Danilo Barcelos como titular nesse início de temporada, deixando o William Formiga na reserva. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, é importante, né, de graça, você não paga nada, e faz o nosso trabalho fluir aqui no YouTube. E também deixa a sua curtida, esmaga o like aí com força, porque assim o nosso vídeo pode chegar para mais pessoas poder conhecer também o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu demais, tamo junto.